Fala pessoal, beleza? Vamos agora começar mais um assunto sobre Photoshop, né? Mais um conteúdo. Então esse vídeo agora a gente vai tratar sobre aplicação de sombras. A gente vai fazer uma montagem, um tipo de montagem numa imagem que eu tenho aqui para vocês. Deixa eu logo sair aqui da frente para vocês verem a imagem. Peguei essa imagem lá naquele site Unsplash, que tem imagens bem produzidas, qualidade boa e o mais importante que é grátis. E aí a gente vai utilizar esse café britânico aqui para transformar em um café caboquinho, né? Então a gente vai usar nesse primeiro vídeo os efeitos de sombra, que a gente vai colocar aqui nessa cena um X caboquinho e um quadro para uma lousa, né, uma lousa verde, um quadro verde, para poder no local desse quadro aqui que tem as cabines telefônicas vermelhas. Então a gente vai fazer uma montagem e vai aplicar sombra para também mexer aqui nas configurações do quadro, né, encaixar ele no lugar desse aqui. E aí eu já peguei aqui, deixa eu mostrar para vocês o quadro na internet. Posso deixar disponibilizado para vocês também lá. E aqui tem o X-Caboquinho, foi acho que o mais interessante que se encaixa nesse cantinho aqui da imagem, né? Então a gente vai fazer assim. E aí depois, no outro vídeo, depois que eu encaixar o quadro aqui nessa área, eu vou trabalhar com texto. Então já vou abordar a aplicação de texto no, nesse quadro, né? Então eu já estou aqui com a imagem aberta para vocês e ela veio com o plano de fundo, né? Então o que vai acontecer? Eu vou colocar o X-Caboquinho aqui nesse canto e depois eu vou colocar o quadro, tá? Então, aí a gente vai aplicar. Primeiro a gente vai trabalhar no X-Caboquinho e fazer a sombra dele, bem parecida com essa sombra aqui. Então, eu vou explicar para vocês quais são as ferramentas que se usa para aplicar a sombra. Então, eu vou fazer uma das maneiras de se aplicar sombra, mas existem outras maneiras de se aplicar sombra também, tá? Então, a gente vai ver uma e depois mais a gente vê outra maneira de aplicação. Se vocês pesquisarem, você tem a ferramenta de fazer sombra do próprio Photoshop, mas também você tem outras formas de você fazer sombra, inclusive usando a ferramenta de pintura, o brush, né, o pincel, ou usando também a máscara de recorte. Então tem muitas pessoas que utilizam recursos para fazer sombra, mas hoje a gente vai ficar com essa que eu vou mostrar para vocês agora, né, porque eu quero fazer essa montagem e trabalhar com texto no próximo vídeo. Então eu vou trazer para cá o X Caboquinho, tá? Então aqui ele já está. Eu só fiz arrastar e trazer para cá, né, que você já sabe. Então, por exemplo, eu gostaria que ele ficasse nessa área aqui, mais ou menos desse tamanho, ou um pouco menor. Reparem que quando você importa uma imagem, ela vem com uma qualidade bem ruim, né? Mas depois que você clicar no OK aqui em cima, né, esse check aqui, você tem, aí ele já fica com a qualidade já definitiva, uma qualidade boa, né? Então aqui eu posicionei aqui, certo? Então eu vou clicar aqui no check, a qualidade já ficou boa, tá? Isso é uma moto freando. Então o que vai acontecer? Eu importei a imagem, então é importante que sempre que você importa uma imagem, você clica no botão direito na camada dela, e aí você clica em rasterizar a camada, que aí você libera para para você fazer várias alterações. Tanto é que aqui em propriedades você percebe que modificou, né? E aí o que você pode fazer agora? O X-Caboquinho tá sangrando aqui, está saindo, né? Então você pode, se quiser, pode reposicionar ele, porque a gente vai recortar aqui esse fundo, tirar essa xícara, para ficar só o X-Caboquinho junto com esse café britânico, esse café.
E aí você define a posição, pode mexer no tamanho. Aqui não dá para ver a xícara de lá, então o que a gente vai fazer? Vamos tirar esse fundo. E aí você pode escolher as várias maneiras para tirar o fundo, certo? Se você optar, você pode, por exemplo, deixar... Se eu deixar aqui ele recortado, né, sangrando, na verdade, você pode acabar perdendo a possibilidade de ver o que está acontecendo desse lado aqui. Então, eu trouxe ele para dentro da imagem, e aí você pode utilizar qualquer uma das técnicas de recorte, certo? Eu não vou perder tempo nisso, porque eu já expliquei que já teve aula de recorte, mas eu tenho aqui a possibilidade de utilizar, né, descendo essa janela aqui, ó, ele tem Remove Plano de Fundo, que você já conhece essa ferramenta. E aí o Photoshop vai processar aqui, vai tentar identificar o que é fundo, o que é figura, e aí depois que quando ele der o resultado para a gente vai aceitar ou não o resultado dele, a proposta dele como figura, né? E aí, se ficar legal, a gente faz um retoque. Então, pode fazer retoque com a borracha, pode fazer retoque com outra ferramenta que eu posso apresentar para vocês. Então, olha aqui, o que ele mostrou para a gente, né? Eu trazendo para cá, ele deixou ainda alguns resquícios da xícara que tinha, né? Aí ele deixou um pouquinho de sombra lá embaixo. Eu posso deixar, porque dali vai sair uma sombra, mas eu também posso retocar. O pão aparentemente está bem tá cortado. Então a gente vai fazer o que? A gente vai fazer um tratamento nessa parte aqui da xícara que ficou. Então eu vou em selecionar, lá no menu selecionar, e vou em selecionar e mascarar, que é uma função nova que ajuda a fazer esse retoque. Então eu vou aproximar aqui a imagem, tá? Então percebam que abriu uma outra janela, que é a janela de selecionar e mascarar. E aqui nós temos um pincelzinho, ó, 2, 3 pincelzinhos, que a gente pode vir na área e retirar. Então aqui, por exemplo, tem o sinal de mais e de menos, onde você acrescenta ou retira partes que ficaram expostas, ou partes que não ficaram expostas. Então eu vou retirar essa parte aqui da xícara. Então eu vou passando em cima dessa parte da xícara e o Photoshop vai tentando fazer para mim esse ajuste do que ele acha que... Não, isso aqui ele está tirando, então não deve ser figura, deve ser fundo. Então eu vou passar aqui e aí aparentemente não. Aqui tem um pedacinho aqui, ó, embaixo. Essa sombra aqui embaixo eu posso também, ó, eu cliquei bem pertinho dela e aí o Photoshop fez uma leitura e recolocou, né, colocou ali o que ele acha que não é sombra. Aí aqui em cima também tem um pedacinho. Deixa eu deslocar para a esquerda, direita. Estou passando aqui e aí eu quero ver se o Photoshop vai me sugerir uma outra. Aqui ele já está me dando, tá dando um certo bug, né? Vou aumentar um pouquinho a ferramenta aqui no pochete para ver se ele consegue consertar para mim. Deixa eu ver o que ele faz. Então já começou a ficar meio estranho aqui. Eu acho que eu vou retornar. Eu posso dar um Ctrl Z ou eu retorno aqui. Ah, ele voltou para a parte escura. Não, peraí, ainda falta um pouquinho. Aí ele faz ajustes, ele tenta entender como o que eu quero, o que eu não quero. Aí agora eu vou tentar tirar de novo com um pouco mais de cuidado. Vamos ver o que ele vai dizer. Não, nessa ferramenta, essa parte não ficou legal. Aí o que a gente pode fazer? A gente dá o clique OK. E aí a gente pode utilizar outra ferramenta, por exemplo, a borracha. Eu posso vir aqui com a borracha. Como o fundo é transparente, né? Repare que tem uma camada própria do X-Caboquinho. Então eu posso vir aqui com a borracha fazer esse ajuste que o Photoshop não conseguiu, né? Eu estou usando uma borracha soft, mas eu posso usar uma borracha que não seja tão soft assim.
Aqui, isso aqui é claro que é uma coisa de paciência, né? Se você tiver uma mesa digitalizadora, facilita muito a tua vida. Aqui eu vou deixar sangrando, então não vou ajeitar muito. Mas esse lado aqui para mim parece que tá bom. Eu posso só ajeitar aqui com borracha. Aí, feito isso, eu cliquei ali na ferramenta para mover, então aí eu posso posicionar onde eu quero. Deixa eu dar um zoom out aqui, né? Eu posso botar o tamanho que eu quero, o xcaboquinho está grandão, então eu vou diminuir ele um pouquinho. Não, estava bom aquele tamanho mesmo. Então, botei aqui o xcaboquinho, um pouco encostado, né? E aí, a partir disso, eu posso começar a trabalhar com a sombra, que é onde eu vou tentar imitar essa sombra aqui. Deixa eu ampliar o xcaboquinho para fora. Acho que agora ele ficou aqui. Acho que agora ele ficou um tamanho bom, né? Quem gosta de xcaboquinho, eu acho que agora ele está no tamanho de responsa. Aí você vem lá em cima no check e finaliza as alterações que você fez, certo? Aí você então agora começa com trabalhar com a sombra, ok? Então a gente tem aqui, por exemplo, no menu camada, tem estilo de camada. Aí você vai procurar, tem vários estilos de camada, e aí a gente tem aqui a sombra interna e tem a sombra projetada. A interna, ela vai criar baixo relevo, é como se você tivesse feito uma marca d'água ali, feito utilizando uma chancela que você aperta o papel e ele forma uma marca em baixo relevo, e aí aparece esse efeito de luz do baixo relevo, né? Luz e sombra. Mas a gente quer a sombra projetada. Então aqui, repare que na camada já aparece aqui sombra projetada, abaixo da camada do xcaboquinho. E aí aparece esse painel aqui com algumas sombras projetadas. Aqui tem 3, mas na verdade a gente precisa, para vocês deve aparecer só um, porque eu já tinha usado mais 2 sombras projetadas. Depois eu vou ativar essas outras 2 sombras. E para vocês que não tem nenhuma outra, além dessa primeira, você vai clicar no mais, né? Então aqui nós temos a sombra projetada, ela já está para visualizar, certo? Mas eu não tenho, você não tem aqui, tem só ó, vou desabilitar, aí aparece uma sombrinha ali, ó, tá vendo? Reparem que aparece a sombra ali. Então esse tipo de sombra é uma sombra que para mim já estava pré-definida. Então vou restaurar para o padrão. Restaurei para o padrão. Vou restaurar a próxima também, padrão. E vou restaurar a seguinte também. Todas eu vou restaurar para o padrão, que é o que vai aparecer para vocês. Daí eu vou desabilitar as outras 2. Na verdade, eu vou até apagar essas outras 2 sombras, porque eu vou fazer o passo a passo para que seja igual a como está no computador de vocês. Então aqui eu tenho uma sombra agora. Aí eu vou agora começar a mexer na maneira como que eu vou apresentar. Repare que na sombra da xícara, ela tem uma sombra bem intensa próximo ao produto. Aí tem uma outra sombra média e tem uma outra sombra bem esfumaçada. Então nós temos aqui 3 sombras, 3 tipos de efeitos de sombreamento. Então a gente vai fazer primeiro a sombra que é mais próxima do produto. Então reparem que aqui tem distância. Então, deixa eu ampliar aqui para que vocês se localizem com mais facilidade. Nós temos, aqui fica a multiplicação mesmo, a opacidade está 35, depois a gente mexe nisso, então distância, expansão e tamanho, ok? Não precisa mexer no contorno aqui, que aí depois se quiserem testar, mas a princípio não tem necessidade. Então a gente vai começar agora a mexer na distância, para vocês vão ver que ela vai se deslocar para algum lugar. Então aí está 30 graus o ângulo, então está se deslocando para baixo em 30 graus, nessa diagonal aqui. Então se a gente analisar a xícara, existe um deslocamento também para essa direção, né? Então, só que eu não vou colocar tão grande o deslocamento, porque eu estou fazendo a primeira sombra, a sombra mais intensa. Aí agora eu vou mexer na opacidade. Quanto mais opaco, mais próximo de 100%, mais escuro fica, ó. Ok? Então eu vou tentar botar mais perto da sombra da xícara,
Então acho que está bom ali. E aí você tem a expansão. A expansão que tu vai mexendo, ela vai ampliando ou reduzindo. Então deixa a expansão no zero e agora eu vou trabalhar com o esfumaçado, que é o tamanho, olha só. Então aqui eu tenho ela esfumaçando, aí ela já está ali, começa escura, sai clareando, né? Sai esfumaçando, só que um pedaço pequeno de espaço, né? Um espaço pequeno. Aí agora, para mim, beleza, já está ok. Agora eu vou fazer a outra sombra, tá? Então a próxima sombra eu vou clicar aqui no mais, do lado da sombra, da sombra que eu fiz aqui, desse menu, eu vou clicar no mais e vai aparecer uma próxima sombra. E ela foi uma cópia dessa sombra que eu fiz. Só que eu não quero isso, eu quero uma sombra mais clara. Então eu vou botar a opacidade menor. Eu quero que ela seja mais esfumaçada, tá? Então o tamanho vai ser maior. Numa distância maior do que a distância da primeira, ok? Aí nós temos aqui, né, já a sombra pequena e a outra sombra. Posso até aumentar um pouco a opacidade para ela aparecer mais em evidência. E acabei mexendo na sombra errada. Desfaz. Então, deixa eu pegar. Se bem que tanto faz, porque uma sombra fica dentro da outra, tá? Então, se você mexeu na errada igual a mim, a outra permaneceu. Agora, a próxima sombra eu vou duplicar aqui, tá? Vou selecionar aqui eu dupliquei para não errar de novo, mas tudo bem. Essa agora realmente é diferente. Então, não vou utilizar a luz global, vou tirar aqui luz global e vou mudar o ângulo, porque nós temos uma sombra aqui fora, bem esfumaçada. E aí eu vou diminuir bastante a opacidade. E aí o deslocamento eu vou botar ela, ó, olha aqui, tá vendo? Ela está indo para outro canto. Só que eu quero ela com mais esfumaçado. Então o tamanho eu vou aumentar, eu vou mexer aqui no tamanho para ficar mais esfumaçado. Ok? Ó. Então agora nós temos as três sombras. Aqui é bem próxima. Eu posso até botar essa aqui é bem próxima, mais próxima ainda para não ficar muito escura. Aí ó, nós temos a bem próxima, nós temos a intermediária e agora nós temos a esfumaçada que é para outra direção. Então nós temos duas sombras para uma direção, que é baseada nesse brilho aqui, né? Deixa eu tirar aqui da frente. Tem essa parte brilhosa aqui, que já projetou essa sombra. E tem também uma outra iluminação que eles colocaram, que projeta essa sombra esfumaçada aqui, que é essa mesma que a gente fez. Ok? Então aí a gente conseguiu fazer uma sombra. Vou clicar no OK agora. Agora eu vou distanciar a imagem, né? Eu vou tirar essa marcação aí do... E aí a gente tem o X-Caboquinho nascendo. X-Cabocão, né? Porque ele tá grande, certo? Então aí a gente trabalhou com a sombra projetada do Photoshop. Então a gente utilizou os recursos que o Photoshop tem, que são recursos onde você insere os dados, insere as coordenadas para que ele consiga entender, né, qual é a sombra, o tipo de sombra que você quer. Tá? Então agora a gente vai trabalhar com o outro tipo de sombra, que é a sombra que a gente precisa modificar. Não usa aquela mesma ferramenta, não usa lá o camada, estilo de camada e sombra projetada. A gente vai utilizar um outro recurso para poder conseguir fazer esse outro tipo de sombra, que é uma sombra que, assim, você imagina um objeto que ele é em pé, né? E, sim, um objeto, vamos supor que eu coloque aí uma garrafa, um copo, sei lá, no cantinho, aqui nesse cantinho, e aí eu tenho que projetar a sombra na superfície da mesa, né? Então, esse recurso, ele no Photoshop, ele é muito feito através das próprias camadas, da própria camada, tá? Então, vou mostrar para vocês como é que faz. Eu vou pegar aqui uma imagem que eu tenho de um vaso. Eu vou colocar um vaso bem aqui, tá? Desisti de colocar um copo. Deixa eu ver se esse vaso vai ficar bom na perspectiva. Acho que não está legal essa perspectiva. Deixa eu pegar outro aqui. Eu acho que o próximo que eu tenho desse vasinho aqui de cacto
Ele essa perspectiva aqui está melhor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar também o fundo, né? Obviamente tem que rasterizar, não esqueça. Clica no botão direito na camada aqui, rasterizar a camada, que aí vai habilitar para mim todas as propriedades e evitar que dê algum erro. E eu vou clicar em remover plano de fundo. Aí a gente vai ver qual a proposta que o Photoshop vai dar para a gente. Obviamente que lá em cima do cacto tem algumas coisas que estão bem confusas, mas não vou detalhar nisso, que eu preciso... o vídeo tem que ser mais rápido. E aí, se tiver que colocar alguma coisinha, a gente retorna, mas eu quero projetar a sombra lá. Vou fazer uma sombra projetada, só que ela vai projetar... ser projetada por um objeto que é mais alto, né? E aí a sombra fica, ela se espalha pela superfície. Vamos ver o que tem aí. Acho que tá bom. Deixa eu só ver aqui. Aqui embaixo tem uma coisinha estranha. Deixa eu vir aqui no selecionar e mascarar. Alt Ctrl R. E aí eu vou acrescentar, vou aproximar aqui, ó. Vou acrescentar essa parte de baixo que ela é do vaso, não é da sombra. Mas se for da sombra, tem um pouquinho de sombra. Deixa aí. Ficou. Não vou mexer mais não. Deixa ali em cima como tá. Pronto. Cliquei no OK. Agora eu vou reduzir aqui e vou editar esse vaso. Eu quero que ele fique pequeno no canto direito. Não quero ele muito grande. Eu quero projetar para cá essa sombra. Eu vou deixar ele aqui. Eu quero que seja um mini vaso. Beleza? Aqui, pronto. Bom, agora nós temos aqui a camada do vaso. Se quiser renomear aqui, ó, vou botar para o vaso. Aqui eu vou renomear para X caboquinho. Fica a seu critério. Eu aconselho, obviamente, a salvar, né? Vai que, né, dá um tilt. Você vai no próprio computador. Então eu vou botar aqui a montagem X caboquinho. Tá? Então, está salvando. Salvou. E aí agora... Não, já está salvando. Está salvando. Pronto. Travou um pouco para salvar, mas salvou. Então vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai... Vamos então aqui na camada do vaso e a gente vai clicar com o botão direito, né? Então a gente pode vir aqui e converter em objeto inteligente. Eu vou fazer com que esse objeto ele fique com a máscara, né, o recorte de fundo fique num grupo só, né, porque eu fiz o recorte do fundo, né, e ele acabou separando como está aqui, nesse caboquinho de baixo. Então aqui eu juntei, agora eu vou duplicar essa página, posso dar um Ctrl J, essa página, essa camada, tá? Então eu vou trabalhar aqui nessa cópia, eu vou renomear para sombra, apesar dela estar em cima, mas depois eu posso mudar de posição. Daí o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar com o botão direito em cima da camada e vou em opções de mesclagem, tá? Aí vai abrir uma janela aqui para eu configurar a mesclagem. Então eu vou utilizar a opção sobreposição de cor, tá? Aqui já está normal e eu vou escolher a cor para preto, 100%. Aí aqui clico no OK, e aí eu tenho essa
réplica escura do vaso. E é a partir daqui que a gente vai fazer a sombra projetada lá, tá? Aí antes disso a gente vai em filtro e a gente vai desfocar usando aquele famoso gaussiano que a gente já trabalhou. Né? Eu quero dar uma desfocada na sombra, então vou aumentar aqui, tipo, botei 9, tá? Então vou clicar. Aí agora eu vou em filtro e aí eu vou utilizar a função para fazer como é que chama? Eu vou fazer modificações, né? Nessa sombra. E para fazer essas modificações eu vou usar o menu editar, tá? E aí tem aqui, ó, transformação livre, que é o Ctrl T. Então aí dá uma mensagem aqui, piriri, parará, aí você clica no OK. Aí aqui você tem a opção de mexer nessa sombra. Só que ela está acima, né? Ela está acima da camada do vaso. Então eu vou trazer o vaso para antes dela e aí sim eu vou fazer a transformação. Volto para editar, transformação livre. Desculpem o vazamento do áudio que meu filho está estudando aqui perto. Tá? Então, tiro isso aí. Aperta no Ctrl, e aí a gente pode, segurando aqui nesse quadradinho aqui, no meio, em cima, você projeta a sombra para a direção que você quer. Ok? Projetei para lá. Aqui eu posso também trazer ele mais para trás do vaso. Tá? Aqui, repare que está acima da xícara, né? Mas a gente resolve isso já já. Aí aqui nós temos, eu vou diminuir a opacidade, ela está 100%, então a gente vai diminuindo aqui para uma opacidade mais próxima do que seria a opacidade da sombra que está ao redor. E aí eu posso vir aqui de novo no filtro desfoque gaussiano, tá bom? Espero que não. Parece que travou antes de eu salvar. Não, peraí. Filtro, desfoque gaussiano. Aí ele já está pré-definido por 9, né? Então eu posso até aumentar um pouco mais, ó. Aí ele começa a ficar mais granulado, ok? Mais esfumaçado, na verdade. Aí eu clico no OK. Posso, se eu quiser de novo mexer na imagem, então vou lá em editar, transformação livre. Aí eu clico no OK de novo. Aí eu venho e mexo mais uma vez aqui, como eu achar que fica melhor. Aperta no Ctrl. Tem que apertar no Ctrl antes, tá, pessoal? Aqui, Ctrl, Ctrl, aí sim eu consigo projetar na direção certa. Pronto. Aí ele processou de novo, porque eu já tinha colocado. Repare que aqui ficou um histórico de efeitos, tá vendo? E aí, quando eu ativei o editar, a transformação livre, ele voltou para o estágio que era, e depois quando eu terminei, aí ele aplicou os outros filtros. Então, se eu quiser fazer uma sombra mais realista, porque repara, assim como são vários pontos de luz, você tem várias intensidades de sombra. Então eu vou fazer um Ctrl J aqui nessa camada da sombra, e aí repare que ela ficou mais intensa, né? Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou editar. Não, na verdade o que eu posso fazer aqui é reduzir. Opa! Aí eu vou reduzir o tamanho dessa sombra e eu vou fazer ela como se fosse uma sombra interna, que é onde concentra um pouco mais o ponto escuro do objeto. E aí eu vou trazer para cá, para perto da base. Aqui.
Deixa eu aproximar para poder... Não sei se eu consigo aproximar, né? Então vou puxar com calma aqui. Então, aqui. Aí depois que eu clicar fora, ele vai aplicar os efeitos. Então eu tenho uma sombra em cima da outra, né? Então eu tenho uma sombra mais esfumaçada aberta e uma sombra mais concentrada próximo do centro, né? Então eu consigo um efeito bem interessante. Assim que a gente consegue fazer essa projeção de sombra. Então eu manipulei ali um tipo de sombra, né? Então, com relação à sombra, basicamente isso. A gente fez a sombra aqui, utilizando os parâmetros do Photoshop, e eu tenho aqui a outra sombra que foi utilizando a, a, a sobreposição de cor, né? Uma outra camada é onde eu utilizei a sobreposição de cor, porque eu, clicando com o botão direito na camada, né, eu escolhi opções de mesclagem para poder trabalhar com uma sombra. E aí eu dupliquei essa sombra e fiz uma outra camada de sombra. Como a gente fez aqui 3 camadas no X-Caboquinho, eu fiz 2 camadas no vaso, certo? Então, beleza. O próximo vídeo vocês já vão ver eu colocar o quadro aqui, o quadro no verde e trabalhar com texto, beleza? Então, passem para o próximo vídeo. Lembrando que esse conteúdo que eu estou passando, na verdade todo o conteúdo que eu tenho passado no Photoshop deve constar na nossa avaliação final, que está perto. Então preste atenção nos vídeos. Então espero vocês no próximo vídeo. Um abraço, até mais.